Olá, bom dia, bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da classe de jovens. Hoje nós vamos dar continuidade à aula que nós começamos na semana passada, né? O tema que nós começamos na semana passada, que é o estudo do livro de Tiago, né? Da carta de Tiago. E começamos, né? Fizemos a primeira parte do primeiro capítulo de Tiago, foi até o versículo 18, e hoje nós vamos terminar esse primeiro capítulo refletindo sobre os temas principais que ele nos apresenta. Antes de começar, vamos fazer uma oração, tá bom? Senhor, muito obrigada por essa manhã, por podermos estar aqui reunidos virtualmente nessa aula da escola bíblica. Que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, né? Estejamos com os corações abertos para receber da Tua palavra, para aprender a Tua palavra, para sermos tocados pela Tua palavra, sermos desafiados a viver cada vez mais a Tua vontade nas nossas vidas. Que seja muito proveitosa essa aula e que traga frutos nas nossas vidas. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá então. Eu queria trazer, né, recuperar algumas coisas que a gente falou na última aula sobre o livro de Tiago, né? Lembrando que Tiago, né, mais provavelmente foi um dos irmãos de Jesus, né? Não foram os outros Tiagos que eram discípulos de Cristo. E a gente já viu algumas características dessa carta, ela é bem curtinha, né? Ela é bem assim rápida de ler, dá para ler tudo num dia, muito rápido, mas ela tem bastante conteúdo, então a gente realmente vai levar aquele tempo a mais para degustar, né? Para nos debruçar realmente sobre essa carta e, e tirar o máximo que a gente conseguir dela, né? O máximo que ela tiver aí a nos ensinar. Então ela tem uma característica ela tem, né? Eu trouxe duas referências principais que ela tem. Ela tem muitas referências do Velho Testamento, mas em especial Provérbios, né? Então, pela maneira como ela coloca, né? Então ele traz muitos ensinamentos que parecem provérbios, lá do livro de Provérbios, que é em uma ou duas frases, assim, bem rápido e direto, né? Fala sobre causa e consequência, o que você deve fazer e por quê, né? Então ele traz muitas coisas assim, e ele tem também as referências dos ensinamentos de Cristo, em especial do trecho que a gente chama de Sermão da Montanha, que está lá em Mateus, no capítulo 5 até o capítulo 7, mais ou menos. Então tem muitos paralelos com o Sermão da Montanha. Então isso é bem interessante. Eu queria trazer alguns paralelos do trecho que a gente leu na aula passada, que eu não citei, né, não especifiquei os paralelos, mas eu acho interessante trazer. E aí eu vou ir trazendo os outros que forem aparecendo no decorrer das aulas, eu vou citando, né. Uma coisa interessante é que ele também usa muito a expressão de alegria, alegrem-se, ou será feliz, aquele e tal, que nos lembra as bem-aventuranças, né? Aquele trecho que a gente chama de bem-aventuranças no Sermão da Montanha, que fala bem-aventurado ou feliz aquele, né? E aqui Tiago usa também expressões muito similares. Então é bem interessante quando a gente para observar. É, dos trechos que a gente leu semana passada, alguns que têm paralelos com o Sermão da Montanha, tá? Eu vou falar. É, ele começa nos falando da provação e como nós devemos, né, ali no versículo 2, falando, considerar motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E a gente vê isso lá no Sermão da Montanha mesmo. É, em Mateus 5, a partir do versículo 10, diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, pois grande é a recompensa de vocês nos céus. Então a gente vê essa relação com a aprovação, né, com a perseguição, com o sofrimento, e como Jesus fala isso, vocês serão bem-aventurados, porque vocês estão fazendo isso, né, por me amar, né, e vocês terão uma recompensa eterna. Então, a gente vê também no versículo 4, Tiago 1,4, né, que diz assim: a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. E esse que também pode ser trazido como perfeitos, né? Sejam perfeitos e íntegros. E a gente vê isso lá em Mateus 5:48, que diz: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então a gente vê Tiago trazendo isso, né? Mostrando como a aprovação ela coopera para nossa maturidade, para que nós continuemos nos aproximando a cada dia mais do caráter do nosso Pai Celestial. E, e aqui em Tiago, no versículo 5, diz assim: ele está falando a respeito da sabedoria e ele fala, né? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. E ele fala mais para frente, no 17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes, né? Então ele está falando do que Deus nos dá, do que ele deseja nos dar, né? Ele deseja comunicar esse bem, né? Tudo que é bom, tudo que é perfeito, que vem dele, ele deseja nos dar e comunicar isso conosco. E Jesus fala a respeito disso também. Lá em Mateus 7, a partir do versículo 7, diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate, a porta é aberta. Né? Então a gente vê que Deus tem o desejo de nos dar e Ele está, né, disposto. Se vocês buscarem, né, se vocês pedirem, Ele dará, né, as coisas que Ele deseja nos dar, como Tiago fala, sabedoria. Ele deseja nos dar sabedoria. Nós devemos buscar nele sabedoria. Então, a gente vê aqui já alguns paralelos. E agora, para a gente continuar adiante, uma coisa que eu acho interessante é que, se a gente fosse tentar resumir qual a ideia principal do livro de Tiago, talvez a gente pudesse falar que ele nos, é, nos incentiva, né? Nos leva a buscar ter uma vida de devoção total a Cristo, né? Em que todas as áreas da nossa vida, né, estejam diante dele, e o caráter, né, de Cristo, seus mandamentos, seus ensinamentos estejam impregnados na nossa maneira de viver. Então, é muito isso que Tiago vai nos levando, né? E por meio de coisas, questões muito práticas, assim, da nossa vida. E inspirado, né? A gente pode dizer que inspirado também nessa passagem de Deuteronômio 6:4-6, que diz: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Então, vamos lá, falando em palavras, né? Falando em ouvir, ouça, ó Israel. Vamos ler o versículo agora, começar a partir do versículo 19. E ele diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Então vamos lá, né? Primeiro, prontos para ouvir, ouça, ó Israel, né? Isso é muito interessante, né? Porque a gente tem a tendência, né? E Tiago vai falar muito
coisas que a respeito de tendências que nós temos mesmo como seres humanos. Tendências ao erro que nós temos como seres humanos. Como nós devemos prestar atenção nisso, né? Que isso, coisas que nos impedem de realmente viver o propósito de Deus na nossa vida. A gente tem a tendência de querer sempre estar certo, tá? A gente sempre acha que a gente está certo, a gente quer estar certo, a gente quer impor a nossa visão que a gente acha que é certa sobre outras pessoas. E às vezes até sobre Deus a gente quer impor o que a gente acha que é certo. E Tiago tá falando isso para nós, né? Primeira coisa, né? Se vocês vão ter prontidão para alguma coisa, se vocês vão ser rápidos em alguma coisa, que seja em ouvir. Sejam prontos para ouvir. A primeira coisa que vocês devem fazer é ouvir, né? E aí tem versículos que a gente vê, né, na Bíblia também falando sobre isso, como a gente deve estar prontos e primeiramente dispostos a ouvir a palavra de Deus, né, ouvir o que Deus nos ensina, o que Deus diz para as nossas vidas. Então, ó, por exemplo, em Isaías 55:3 diz assim: deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Então, olha isso, é Deus falando para o seu povo: me ouçam. Ele já deve estar falando por quê? Porque a gente sabe que o povo não ouvia e a gente muitas vezes não quer ouvir também. Me ouçam, venham a mim, me ouçam para que sua alma viva. Mateus 17:5. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu. Dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, né? Então isso falando de Cristo, né? Falando de Jesus. Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Né? Então, quando o Pai, né, o Espírito Santo dão aquela indicação, gente, esse é o meu filho que eu coloquei diante de vocês. Ouçam, nós devemos ouvir o que Cristo nos diz. Romanos 10:14 diz: como, pois, invocarão em quem não creram? E como crerão de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? Então, como é importante ouvir, nós devemos estar prontos para ouvir da palavra de Deus, né? A nossa primeira prontidão não deve ser para falar, para impor, para dizer o que é certo, mas deve ser para ouvir. Depois sejam tardios para falar, o que ele fala nesse versículo. Então, primeiro, sejam prontos para ouvir e tardios para falar, né? Então, já fala a nossa tendência, né, de querer ali sempre nos impor e falar o que a gente acha, e a gente acha que tem que ser assim mesmo. Então ele fala assim: primeiro se disponham a ouvir. Aí, sejam tardios para falar, espera, pensa. Será que você precisa falar isso? Não precisa? Então a gente vê lá em Provérbios falando sobre isso. Provérbios 10:19 diz: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. A gente, como eu já falei também, a gente vai ver isso aparecendo novamente aqui no livro de Tiago. Esse primeiro capítulo ele traz várias temáticas que surgem no decorrer do livro. Essa é uma delas, sobre o controlar a língua, né? Provérbios 17:27 e 28 diz: quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Né? Falando que a pessoa, se ela ficar quietinha, né, ela pode não ter sabedoria, mas ela não vai fazer transparecer a sua falta de sabedoria. Então, até o ficar quieto é um sinal de sabedoria, né? Como a gente sabe, o Tiago já falou antes, se te falta sabedoria, você pode pedir para Deus que ele tenha o desejo de te dar sabedoria, né, para viver. E muitas vezes a gente precisa de sabedoria para isso, para saber comedir a nossa língua, né? Para saber
o momento de ficar calado, né? Então, que Deus também nos ensine, nos dê sabedoria para ser tardios no falar, né? Muitas vezes a gente fala quando não deve, fala coisa que não deve, e a gente vê que logo em seguida ele já fala também: sejam tardios para irar-se, né? Porque muitas vezes quando a gente se adianta no falar, a gente também se deixa levar pela emoção. E a gente pode expressar raiva, pode falar de forma grosseira, né? Então aqui ele já junta, né, falando: sejam tardios para irar-se, não se deixem levar pela raiva, toma cuidado com isso. E aí, em Provérbios 15, 1 e 2 diz: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A gente sabe que isso é verdade, né? Se vem alguém já tomado pela emoção, né? Com raiva, com uma resposta calma, consegue apaziguar a situação. Mas se responde, se deixa levar pela raiva, né? Dá uma resposta ríspida, aí pronto, né? Lá vai. E aí diz: a língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. E Eclesiastes 9,17 diz: as palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre tolos. Né? Então, falando de alguém que não tem sabedoria e quer ganhar no grito, né? Então, isso não é para nós, irmãos. Não é isso que Deus nos ensina. Então, devemos ser também tardios para nos irarmos. E Efésios 4, 26 e 27 diz também: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Né? Então, por isso que ele já fala: a gente tem que ser tardio para irar, não se deixa levar pela sua ira, deixa ela apaziguar, né? Deixa passar, resolve a situação, mas não se deixa levar pela ira, seja tardio para irar-se. Então, que nós possamos também aprender com essas palavras. Deixa eu abrir aqui que eu fechei sem querer minha Bíblia. Então, vamos lá. E aí ele diz, né? Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Né? Então, como a gente tem que lembrar disso, que a nossa ira, a nossa raiva, a nossa indignação, primeiro, não necessariamente significa a justiça de Deus, nem não necessariamente corresponde à justiça de Deus. Muitas vezes nós queremos achar que estamos certos, né? Mas devemos buscar sabedoria de Deus para avaliar, né, se aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente está de acordo com a vontade de Deus e com a justiça de Deus. E a gente se deixar levar pela raiva, mesmo a gente estando certo, mesmo se a gente estiver certo numa situação, não se deixe levar pela raiva, não se deixe levar pela emoção, porque você pode fazer uma coisa que vai gerar consequências, você vai acabar com a situação, você vai piorar a situação, mesmo se você estiver certo. Você pode estar certo numa situação, mas se você falar da maneira errada, você fechou as portas, estragou relações, né? Então, que Deus nos dê sabedoria para lidarmos, né? Sabemos ouvir mais do que falar, né? E a gente vê isso sendo ensinado em palestras sobre comunicação não violenta, tá falando isso, né? Que a gente tem que saber ouvir e saber ser tardio para falar de forma pensada, de forma comedida, né? Então é isso, né? Já estava na Bíblia. Vamos lá, então. Outra coisa, nós precisamos. Nós vamos vendo como ele nos lembra. A gente precisa lembrar quem nós somos, né? E entender que nós estamos em um processo de santificação. Então, ele diz assim no versículo 21: portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, aceitem humildemente a palavra
implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Que maravilhoso isso, né? A gente recebeu a palavra e ele fala que primeiro a gente tem que saber ouvir, a gente tem que se colocar no lugar, né, de humildade. Ele fala: aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. A gente tem que se colocar no lugar de eu necessito dessa palavra, né? E para que Deus possa me transformar, eu preciso estar com os ouvidos afiados para ouvir essa palavra e para receber essa palavra. E essa palavra é poderosa para nos salvar, né? Então, é por meio da palavra, recebendo a palavra, que nós recebemos a salvação. E a partir dessa salvação, né, nós estamos nesse processo de santificação que vai se concluir lá, né, no futuro, quando Jesus nos trazer para si, né? Então, quando ele fala assim para a gente se livrar de toda impureza, isso traz ele evoca uma imagem que a gente vê em muitos outros lugares na palavra de Deus, né? Que é a da vestimenta, né? É como se a gente estivesse removendo uma roupa que nós usávamos, né? E aqui, aquela roupa, a roupa tem muito a ver com a nossa identidade, na maneira como a gente se expressa no mundo. Então é aquela roupa que nos definia, que era cheia de pecado, de impurezas, né? E a transformação ela começa, né, obviamente, de dentro para fora. E a roupa é a parte de fora, interessante isso, que é com a maneira como a gente vive a nossa vida prática. Então ele está falando, a palavra veio para te salvar e ela vai te transformar. E você tem que se colocar na posição de intencionalmente abrir mão, né, daquilo que era a sua antiga vida, né, daquelas práticas antigas e viver uma nova vida com novas práticas. Então a gente vê essa metáfora, né, da roupa em outros lugares. Eu vou citar aqui algumas passagens, tem várias. Eu vou citar aqui Efésios 4, 22 a 24, que diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a se revestir uma nova roupa do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Né? Então, ele evoca essa ideia, né, da roupa, né? E deixa eu ver aqui. Ó, em Hebreus 12:1 diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com esperança a corrida que nos é proposta. Então, a gente vê isso também nos lembra, né, uma referência do Antigo Testamento, que é quando as pessoas rasgavam, né, as suas vestes em sinal de tristeza, de luto ou de arrependimento, né? Então tinha isso, a gente vê isso em várias passagens, né? Eu vou citar uma que eu separei. Segunda Samuel 13:31 diz: o rei levantou-se, rasgou as suas vestes, prostrou-se, e todos os conselheiros que estavam com ele também rasgaram as suas vestes. E tinha essa ideia de rasgar as vestes, né, em sinal de tristeza, de arrependimento, é muito comum no Antigo Testamento. Então a gente vê também que quando fala, né, para se livrar rasga esses velhos costumes, né? Tudo aqui, né? Que fala a impureza moral, a maldade, tudo aquilo que prevalecia na nossa vida para vivermos o que a palavra de Deus nos ensina e nos leva a viver. Então vamos lá. E aí aqui vem, ele vai preparando, né, o terreno para falar isso, que eu acho que é a parte mais importante desse trecho. Versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. É isso, Jesus fala também, traz isso, né?
com outras palavras. Eu quero até pegar o trecho aqui, que está em Mateus 7, 24 a 27. A gente já vê um outro paralelo, né, com o Sermão da Montanha. E lá fala assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. E aí depois ele fala o contrário, né? O homem que construiu sobre a areia, veio chuva, rios, ventos, e ela caiu. E foi grande sua queda. Então, e aqui eu gosto muito como ele fala, para a gente ser praticantes da palavra, não apenas ouvintes. E ele fala: se vocês forem só ouvintes, vocês estão se enganando. Isso é um ponto crucial. Mas vamos seguir vendo como ele constrói esse argumento, né? Ele diz assim: aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. E aqui a gente vê é muito interessante essa metáfora. Ele compara com um espelho, né? Então, primeiro, a gente entende que a palavra por meio da palavra de Deus, conhecimento da palavra que nos leva à salvação, né? Então a gente vê, por exemplo, lá em Romanos 1,16 diz: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Né? Então, a palavra foi trazida a nós, né, para a nossa salvação, para a salvação de todos. Né? A gente, um pouco antes, no versículo que a gente leu semana passada, diz assim, no versículo 18, fala de Deus, fala: por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Então existe esse poder da palavra. E, gente, é muito interessante quando ele fala que a gente se engana se a gente conhece a palavra e não pratica. Porque a palavra é como esse espelho. A palavra nos revela, primeiro, ela nos revela quem Deus é. Então, ela nos revela esse Deus que é santo. Então, aqui em Isaías 6,3 diz: proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Esse é Deus, ela nos revela quem é Deus, ela nos revela o caráter de Deus. E quando ela nos revela Deus, ela nos revela nós mesmos, ela revela quem nós somos, que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, que Ele nos ama, que ele nos criou com um propósito, esse propósito se desviou por causa do pecado. Então ela nos revela quem nós somos, ela nos revela o estado que nós estamos como pecadores, e nos revela o propósito original de Deus que ele está restaurando nas nossas vidas, né? Que ele realizou a obra de redenção por meio de Jesus Cristo. Ela é o espelho, ela é o nosso espelho, ela nos revela quem nós somos e também revela quem Deus é. E quando a gente é colocado diante dessa verdade, não tem como a gente. É realmente incoerente a gente sair como se não fosse nada. Eu vou continuar vivendo minha vida normal, fazendo o que eu fazia, porque toda a nossa perspectiva de vida muda. Não é isso que ele está falando. Não faz sentido vocês conhecerem a palavra e não praticarem, e não viverem essa palavra. Essa palavra é vida. Então, a gente deve se apegar à palavra de Deus, né? A gente deve se apegar à verdade do Evangelho e buscar vivê-la nas nossas vidas, porque senão ela não vai fazer sentido nenhum. Ela não faz sentido se ela não é vivida, né? Então, é isso que ele está falando. É como um homem que olha para o espelho, ele descobriu quem ele é, e aí quando ele sai, ele simplesmente esquece, né? Eu leio a palavra me diz o que Deus, qual o propósito de Deus para minha vida.
E ela fala: você pode viver esse propósito, faça isso, faça como eu mandei. E aí eu olho e continuo vivendo e não obedeço, né? Não busco viver esse propósito, qual o sentido? Então, para que ela não tem sentido nenhum na minha vida? Então, é essencial, né? Não tem como nós conhecermos essa verdade e não queremos vivê-la. Pode ser difícil, difícil vai ser, mas esse desejo deve estar dentro de nós e devemos buscar nos apegar à palavra de Deus, guardar no nosso coração para que ela cresça na nossa vida. E as coisas que a gente aprende por meio da palavra de Deus, então a gente sabe que Deus é santo, mas a gente vê em 2 Pedro 1,4 que olha o que ele fez. Fala assim: por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem, olha isso, participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Né, que Deus quer que nós participemos da sua natureza, né, que nós experimentemos dele. Então, olha essa verdade, nós não podemos simplesmente passar por ela e sair e nos esquecer, né? Então, nós devemos ser praticantes da palavra, é isso, né? Buscar viver a palavra na nossa vida. A palavra também nos revela o plano de Deus, né? Em Romanos 8:29 diz: aquele que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele nos criou a sua imagem e semelhança, e depois do pecado trouxe Jesus, está restaurando essa imagem em nós, né? Então, ele deseja que nós devemos andar e seguir os passos de Jesus, e conforme nós vamos vivendo com ele, ele vai nos transformando né, de acordo com o seu propósito inicial que ele tinha para as nossas vidas. Então, é maravilhoso isso, né? A gente vê o trabalho que o Senhor faz e que ele fez no decorrer da história e que a Bíblia nos revela, né? Então, hoje nós temos acesso a isso. Ó, em Jeremias 31, a partir do versículo 31, diz: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel, com a comunidade de Judá. Eu vou pular um pouquinho, tá? Eu vou pular um versículo. Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ele está falando da aliança que nós temos por meio de Cristo, né? Então ele coloca a sua lei no nosso coração. Ele transforma o nosso interior de acordo com a sua vontade, mas nós devemos nos colocar diante dele, né, e realmente buscar viver a palavra dele. Então, que lugar a palavra ocupa na nossa vida, na sua vida, na minha vida? Ela não deve ser algo que nós só conhecemos, mas nós temos que buscar viver a palavra de Deus todos os dias da nossa vida. E conforme nós vamos buscando viver essa palavra, ela tem poder para nos transformar, o Espírito Santo vai trabalhando em nós. Então, nós seríamos completamente incoerentes se a gente conhecesse a palavra e não buscássemos viver ela, né? Então, é, esse ensinamento que Tiago traz é essencial para as nossas vidas, né? E ele vai construindo essa ideia, né, no decorrer desse livro, né, dessa carta. Então vamos lá. O homem que observa. Tá. Então, ó, como eu falei aqui, né, no final do versículo 25, aquele que persevera na prática dessa lei, né, o tema da perseverança já apareceu antes, continua aparecendo, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Ele nos traz uma bem-aventurança, né? Será feliz naquilo que fizer. Então, Deus
torna os nossos passos bem-sucedidos quando estamos vivendo de acordo com a palavra dele. Vamos lá, estamos chegando no fim. O versículo 26 e 27. Essa parte é extremamente interessante, olha. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor nenhum. Primeiro, eu quero falar, e tem um versículo que tem uma conclusão muito interessante, mas primeiro trazer esse tema da religião é interessante. Quando ele está falando aqui, ele não está falando necessariamente religião como algo negativo, porque tem pessoas que veem essa palavra religião com um cunho negativo, né? Mas não é disso que ele está falando. Ele está falando da religião como um exercício público, comunitário, social da nossa fé, né? Então, a religião é esse exercício, é como nós expressamos a nossa fé no dia a dia. E essa expressão, esse exercício dessa fé, ela se dá por meio de ritos religiosos, né? Então, por meio no nosso caso, né, vamos ao culto, nos reunimos para orar juntos, para buscar a palavra de Deus juntos, né, para aprender como estamos aqui na escola bíblica dominical. Isso a gente chama de religião no sentido de ser um exercício, né, prático, público, comunitário da nossa fé. E não tem nada de errado nisso, tá? Não tem nada de errado em religião, né? Nesse caso, na nossa fé, exercício da nossa fé em Cristo. Mas tem um problema muito grande com a religiosidade. É quando esse exercício ele não é um exercício de fé, ele é, digamos assim, é só a expressão sem ter uma vida de fato baseada nessa fé. Então, a palavra ela deve ocupar um lugar na nossa vida de evidência e, né, como eu falei lá no começo, tem que nossa vida inteira, todas as áreas da nossa vida tem que estar impregnadas, né, do caráter de Cristo, da palavra de Deus. E não só o nosso exercício público da fé, entende? Então, aqui ele está se referindo a pessoas que se consideram religiosos, são pessoas que exercem publicamente a sua fé por meio de ritos religiosos, e o que não tem nada de errado com isso. O problema é que ele fala que se alguém se considera religioso e não sabe refrear a sua língua, ele está se enganando. Se você se considera, né, se você exerce a sua fé publicamente, porém você se deixa levar pela emoção, você fala de forma impetuosa, você né, não tem a humildade de ouvir de Deus e ouvir dos outros, das outras pessoas, o que elas têm a dizer e o que Deus tem a dizer para você, mas você quer sempre estar se impondo, sempre estar falando, toma cuidado, porque pode ser que você esteja sendo religioso, exercendo publicamente a sua fé, mas não vivendo o que a palavra, né, te ensina, como Deus te ensina a viver, né, como o Senhor te ensina a viver. Então é isso que ele está falando. Toma cuidado, porque viver a nossa fé não é só participar de ritos religiosos, mas é deixar ela fazer parte de todos os aspectos da nossa vida. Ela não pode fazer parte da sua vida só quando você está dentro da igreja, né? Quando você está em um culto, em uma cerimônia religiosa. Mas ela tem que fazer parte de você em todos os momentos da sua vida. Você tem que se submeter à palavra de Deus em todas as áreas da sua vida, tá? E aí ele diz aqui: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Isso é muito interessante, esse trecho, porque ele muda a gente tem a tendência de achar que o foco de viver a nossa fé são os nossos ritos religiosos, entendeu?
E ele muda um pouco as prioridades. Ele não está falando que você não deve participar de ritos religiosos, mas ele está falando, se sua prioridade for só participar e você quer se considerar religioso assim, né? Você quer se considerar um cristão assim e para você tá bom, para você é o suficiente e você não deixa a palavra invadir as outras áreas da sua vida, você está se enganando. E aqui ele coloca dois. eh, Se você parar para pensar, né, se você parar para lembrar, eu vou até pegar aqui em Mateus 22, 36 a 40. Olha aqui, um mestre da lei pergunta para Jesus, né? Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E esses princípios, né, da nossa fé, amar o Senhor de todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, né, de tudo que nós somos, né, tudo que nós vivemos, tudo que nós fazemos deve expressar amor ao Senhor e amar os nossos próximos como a nós mesmos. Então, quando ele fala, né, como você deve expressar a sua fé no mundo, a sua fé na sua comunidade, a sua fé, né, publicamente, ele fala mais do que participar, né, de ritos religiosos, uma maneira, né, de você expressar essa fé é cuidar dos órfãos e das viúvas, que no caso, quando ele fala isso, ele está falando de cuidados dos que precisam de cuidado, daqueles que não têm condições, daqueles que precisam, né, ser amparados. Então, a gente vê várias passagens, não vai dar tempo de eu ler tudo, mas eu vou escolher pelo menos uma que fala sobre cuidar dos necessitados, mas a gente vê em mais de uma que ele fala sobre cuidar dos necessitados. Não adianta você querer fazer ritos religiosos se você não tiver um olhar para o próximo, né? E esse mandamento de amar o próximo ele tem uma importância muito grande. Então Jesus fala que tudo que foi escrito, tudo que Deus nos mandou fazer, o princípio, né, o fundamental de tudo que Deus mandou fazer são esses dois mandamentos. Amar a Deus acima de tudo, com tudo que você tem, e amar o próximo como a si mesmo. Isso é muito importante. E se você participa de vários ritos religiosos, né, faz tudo na cartilha, mas não ama o seu próximo, sabe? Não tem um olhar para o próximo, ignora a necessidade do outro, não deixa Deus fazer parte de todas as áreas da sua vida, como ele fala aqui, né? E depois não se deixar corromper pelo mundo, né? Ou seja, não se deixa levar pelos seus próprios desejos, pelos desejos que o mundo te oferece, por tudo que o mundo te oferece, mas vive sua vida realmente para Deus. Se você não viver assim, você pode participar de quantos cultos você quiser, fazer. Você não está vivendo, né, o que Deus realmente nos ordenou. E um exemplo disso, eu vou pegar só um aqui, tá? É, tem três, você pode ver depois. Tem Zacarias 7, 9, 9 e 10. É, tem Isaías 58, 3 a 7. E eu vou ler aqui Isaías 1, 10 a 17. É muita coisa, mas eu vou ler rapidinho. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de meu Deus, povo de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer nenhum no sangue de novilhos, de cordeiros, de bodes. Quando lhes pediu que viessem à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de me trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade.
Suas festas da lua nova, suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, eu não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras, para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Ou seja, ele está falando aqui de pessoas que faziam tudo, é reunião, é oração, é sacrifício, mas se vocês, né, eles não entendiam o principal, né, que é ter uma vida, ter uma vida correta, ter uma vida de acordo com os princípios, né, que ele nos ensina, né, não ser briguento, né, não arrumar confusão, né, por tudo, né? Que adianta se você não, você pode fazer quantos cultos, quantas reuniões de oração, quantos negócios você quiser. Isso não vai ser o principal se a sua vida não tiver diante de Deus. E se você não tiver amor a Deus acima de tudo e amor ao próximo, né? A referência do não se deixar corromper pelo mundo também fala isso em Romanos 12:2. Paulo fala: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente deve buscar viver a vontade de Deus na nossa vida e recusar, né, as ofertas desse mundo. E a gente deve viver o amor ao próximo de verdade. E Deus se importa com as pessoas que estão sofrendo. Não pense que Deus não se importa com as questões sociais, pessoas que estão passando fome, pessoas que estão passando necessidade. Ele quer nos usar para ser bênção na vida dessas pessoas, mas muitas vezes nós estamos com os olhos fechados, né, para quem está precisando, para o nosso próximo, né, para quem Deus quer nos usar para ajudar. Então, que Deus nos ajude a viver a vontade dele e a entender que, né, a religião, né, eu posso participar de culto, posso participar de tudo, mas se eu fizer isso e renegar, fazer o que é o essencial, o principal do evangelho, que é colocar Deus acima de tudo na minha vida e amar o meu próximo como a mim mesmo, né? E se eu achar que só participar dos meus ritos religiosos tá bom, não tá bom, não vale de nada. E Deus nunca aceitou oferta com coração insincero. Desde Caim e Abel, Deus olha o nosso coração. Se a minha vida não estiver diante dele, tudo que eu oferecer para ele que for para me mostrar, né, alguém religioso, para parecer fiel diante dos olhos dos outros, o que for, Deus não aceita. Então, que nós estejamos atentos à nossa vida diante de Deus e o nosso exercício religioso, o exercício da nossa fé tem que ser sincero e tem que ser de acordo com a palavra de Deus. E a gente vai terminar por aqui, né? Então, que nós possamos realmente aprender, né, e assimilar isso no nosso coração, que a palavra de Deus ela foi dada a nós e a gente tem que conhecer cada vez mais a Bíblia, participe sempre da EBD, conheça a palavra de Deus, mas ela não foi feita só para a gente conhecer, ela foi feita para a gente viver e praticar, senão ela não surte o efeito, né, que deveria nas nossas vidas, ela só surte efeito se nós realmente vivemos essa palavra e ela é poderosa, né? Então, que Deus possa continuar trabalhando nas nossas vidas. E na próxima EBD, né, na próxima aula que a gente for ter, a gente vai começar o capítulo 2 do livro de Tiago. E tem muitas coisas aí maravilhosas para ele falar aos nossos corações, tá bom? Então, é isso.
Essa foi a nossa aula de hoje. Que Deus te abençoe muito, que continue falando no seu coração, continue falando no meu coração e que estejamos atentos, né, para realmente viver a palavra de Deus nas nossas vidas de forma efetiva. Tá? Deus te abençoe, um beijão e até a próxima aula.